E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar a segunda parte de diagonalização, autovetores e autovalores de matrizes. Bom, vamos começar. Então, nessa aula nós vamos aprender como calcular autovalores, como calcular autovetores. Também vamos aprender como encontrar o polinômio característico, vamos definir o polinômio característico, os autoespaços. E, finalmente, vamos resolver o problema que nós tínhamos formulado na primeira aula, na parte 1, que é a potência de uma matriz. Nós já tínhamos feito encontrado a solução quando pegávamos matrizes particulares, ou seja, matrizes diagonais. Bom, então, nessa aula, nós vamos tentar estudar esses 4 tópicos. Vamos começar vamos lembrando o conceito de diagonalização. Bom, vamos pegar uma matriz A n por n. Sempre temos que pegar matrizes quadradas. Dizemos que é diagonalizável se existem duas matrizes, uma matriz invertível e uma matriz diagonal. Tal que acontece o seguinte: se você multiplica P, D e a inversa da matriz P, então esse produto tem que ser igual à matriz A. Ou seja, é equivalente a falar que essa matriz A é semelhante à matriz diagonal. Usando essa definição, encontramos que a potência de A elevado a K é igual a P de K, P menos 1. Ou seja, quando você multiplica K vezes, você só tem que fazer a multiplicação de 3 matrizes. P de K, você já sabe calcular, ou nós já sabemos calcular a potência de uma matriz quando é diagonal, e você multiplica com a inversa da matriz P. Esse processo de analisar matrizes nos permite encontrar a solução sem precisar de um computador. Bom, então, o que nós vamos resolver no final da aula é essa matriz específica. Vamos pegar essa matriz A1, 2, 2, 1 e vamos encontrar a potência de A elevado a 120. Então, no final da aula, nós vamos resolver esse problema. Mas vamos lá, só vamos lembrando o que nós tínhamos comentado da aula da primeira parte. Bom, se nós não sabemos quem que é essa matriz D e quem que é essa matriz P, nós damos variáveis. Então, nesse caso, como você tem matriz diagonal, você tem lambda 1, 0, 0, lambda 2, e a matriz P vamos expressar como V1, V2, onde V1 e V2 são as colunas da matriz P. Então, da definição de diagonalização, você tem que isso é equivalente a falar que AV1 é igual a AV2, e a outra matriz vai ser lambda 1, V1, lambda 2, V2. Então, como as matrizes são iguais, você tem AV1 igual a lambda 1, V1, e AV2 igual a lambda 2, V2. Isso nós tínhamos feito na primeira parte. Tá? E esses valores lambda 1 vai ser chamado de autovalor, e esse vetor V1 e V2 vai ser chamado de autovetor. Então, vamos lá, vamos a definir os autovalores de autovetores. Então, vamos pegar uma matriz de ordem n, uma matriz quadrada. Dizemos que esse lambda é um autovalor de A se existe uma matriz, ou se existe um vetor V diferente de zero, tal que AV é igual a lambda V. Por que que esse V precisa ser diferente de zero? Bom, o V é uma coluna da matriz P. E como a matriz P é invertível, nós já estudamos que se uma matriz é invertível, significa que o determinante da matriz tem que ser diferente de zero. Então, se você tiver, por exemplo, uma coluna, uma linha igual a zero, então você teria que o determinante é igual a zero. Nós já estudamos essa parte também. Se você tem linha ou coluna igual a zero, então o determinante é igual a zero. Então, nesse caso, para que tenha inverso, o determinante tem que ser diferente de zero, então o V tem que ser diferente de zero. E tem que acontecer que a V tem que ser igual a lambda V. Bom, esse vetor V diferente de zero, tal que AV é igual a lambda V, é chamado de autovetor de A associado a lambda. Sempre os autovetores vão estar associados aos autovalores. Bom, vamos dar esse exemplo, ou vamos comentar esse exemplo numérico. Uma matriz 2 por 2, 1, 2, 2, 1, um vetor V1, 1, 1, e um vetor V2, menos 1, 1. Se verifica que V1 é um autovetor de A associado a lambda 1 igual a 3. Bom, para verificar esse fato, temos que fazer o seguinte: multiplicar A por V1, isso aí tem que ser igual a 3V1, usando a definição.
Então, vamos multiplicar AV1. Se você multiplica AV1, você tem linha, coluna, então você vai ter 1 por 1 mais 2 por 1, que vai ser 3, e o outro número é 2 por 1 e 1 por 1, ou seja, vai ser 3. Bom, se você coloca em evidência esse valor de 3, você vai ter 3 multiplicado por 1. E esse 1 é o vetor V1. Ou seja, você tem que a AV1 é igual a 3 vezes V1. Então, você tem que V1 é um autovetor de A associado a lambda1 igual a 3. Vamos verificar outro fato, que V2 vai ser um autovetor de A associado a lambda2 igual a menos 1. Então, para verificar, temos que fazer multiplicar AV2. Nesse caso, você pega a matriz A, multiplica pelo vetor V2, você vai ter 1 por menos 1, mais 2 por 1, que vai ser 1, e 2 por menos 1, que vai ser menos 2. Se você soma 1, vai ficar menos 1. Como você tem o alto valor igual a menos 1, então você tem que colocar em evidência menos 1. Então, quando você coloca em evidência menos 1, você vai ter menos 1 e 1. E esse menos 1 e 1 é o vetor V2. Você tem que AV2 é igual a lambda2 V2. Isso implica que V2 é um autovetor associado a lambda2 igual a menos 1. Então, temos esse exemplo, onde damos os vetores e os autovalores e nós verificamos que, de fato, associado ao autovalor lambda1, nós temos V1, que vai ser o autovetor, e similarmente com o segundo caso. Bom, fazer a seguinte observação. Observe que esse V1 está formado por um 1. Se você pega um V1 tio igual 2, 2, esse vetor também vai ser um autovetor de A associado a lambda 1 igual a 3. Bom, para fazer isso, você tem que verificar, ou você verifica que a V1 tio, que nesse caso vai ser 6, 6 pois você tem um outro autovetor, e se você coloca em evidência 3, você vai ter V1 tio. E V1 tio é 2, 2. Então, você observa que, associado a um autovalor, você tem dois autovetores. Bom, se você, por exemplo, colocar 4, 4, 6, 6, 8, 8, esses vetores também vão ser autovetores associados a lambda 1 igual a 3. Mas o interessante aqui é que esses vetores, o V1 que nós tínhamos comentado aqui, que é 1, 1, e o V2, 2, 2, esses vetores são paralelos, um é múltiplo do outro. Então, você tem um alto valor e associado a esse alto valor, você tem infinitos autovetores. E esses autovetores têm a característica que são todos paralelos. E, similarmente, eu posso dar outro autovetor de A associado a lambda 2 igual a menos 1. Se nós pegarmos menos 4, 4, é fácil você verificar que, de fato, esse V2 tio é um autovetor associado a lambda 2 igual a menos 1. Esse V2 tio é um vetor que é paralelo ao... Não, esse V2 tio é um vetor que é paralelo a V2. Então, aqui você tem vários vetores, vários autovetores associados aos autovalores. Mas esses autovetores todos são paralelos. Então, vamos ao seguinte gráfico. Bom, essa definição de autovalor de AV igual a lambda V, na verdade, está falando que o vetor AV, porque A multiplicado por V é um vetor, na verdade são matrizes colunas, mas já tínhamos comentado que nesse caso as matrizes colunas ou linhas, nós podemos interpretar como um vetor. Então, você tem um vetor AV e o vetor V. Quando você tem um vetor igual a um múltiplo de outro, significa que esses vetores são paralelos. Então, esse vetor AV com o V é paralelo. Então, no exemplo específico, nós temos AV1, que é 3, 3, e V1, que é 1, 1, e nós vemos que esse V1 com AV1 são paralelos. Se você multiplicar V1 por 3, você tem esse vetor 3, 3. Então, esse AV com V são vetores paralelos. Como você tem que encontrar um autovetor associado a um autovalor, você escolhe o vetor mais simples. Por exemplo, em vez de você colocar 4, 4, 5, 5, você pega o vetor formado por 1. Bom, tem que fazer a seguinte observação. Tem matrizes
por exemplo, matriz de ordem maior, de ordem 3 por 3, que você encontra só dois autovalores, mas associados a esses autovalores, você tem três autovetores. Ou seja, você tem, por exemplo, um autovalor lambda igual a 2. Às vezes, associados a esse autovalor igual, lambda igual a 2, você encontra dois autovetores, mas dois autovetores que não são paralelos, porque nós comentamos que os autovetores podem ser infinitos, mas a particularidade que os autovetores todos são paralelos, mas tem situações que nós vamos encontrar vetores que não são paralelos, então vão ser considerados como vetores diferentes. Então, isso vamos a fazer na próxima aula, onde vamos fazer mais exemplos de autovalores de autovetores. Ok, então como encontrar esse lambda e esse v? Porque o problema vai ser, dado A, você tem que encontrar os autovalores e autovetores. E nesse exemplo que nós falamos inicialmente, nós temos que encontrar A elevado a 120. E para encontrar A elevado a 120, nós temos que saber quem que é P e quem que é a matriz D. E a matriz D é a matriz dos autovalores e a matriz V é a matriz dos autovetores. Então, temos que encontrar esse lambda e esse V. Então, observe o seguinte, se você usa a definição AV igual a lambda V, bom, esse lambda V você pode expressar por lambda identidade V. Tá? Se você coloca no lado esquerdo, você vai ter A menos lambda I, V igual a zero. Você coloca em evidência o vetor V. Então, você tem um sistema. Esse sistema é A menos lambda I multiplicado por V igual a zero. Ou seja, encontrar os autovetores é encontrar a solução desse sistema. Então, aqui nós temos que lembrar as propriedades dos sistemas. Então, lembrem que o vetor V tem que ser diferente de zero. Bom, se você tem um sistema homogêneo porque aqui é igual a zero, então, o que tem que acontecer? Tem duas possibilidades. Ou o determinante é igual a zero, ou o determinante é diferente de zero. Se o determinante é diferente de zero, então você tem uma única solução. E a solução está dado, nesse caso, vai ser igual a zero. Por quê? Bom, se você tem um sistema AX igual a B, se o determinante A é diferente de zero, então você tem uma única solução e a solução X vai estar dado por A menos 1 multiplicado por B. Mas nesse caso, como esse B é igual a zero, então você vai ter que a solução vai ser zero. Bom, mas nesse caso, o vetor tem que ser diferente de zero. Então, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que o determinante dessa matriz tem que ser igual a zero. Pois se é diferente de zero, então você tem a solução nula, mas isso não vale aqui, porque você tem que o V é uma coluna da matriz P, e a matriz P tem que ser invertível. Então, você tem que, esse determinante de A menos lambda I tem que ser necessariamente igual a zero. Então, para você encontrar lambda, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar a raiz desse polinômio. Esse A menos lambda I vai ser um polinômio. Se é uma matriz 2 por 2, vai ser um polinômio de grau 2. Se é uma matriz 3 por 3, vai ser um polinômio de grau 3. E assim, em geral, se você tem uma matriz n por n, esse polinômio vai ser de grau n. Então, você tem que resolver esse polinômio, encontrar as raízes desse polinômio. Pois essa expressão aqui, essa igualdade, é uma equação. Então, já encontramos uma forma como encontrar o lambda. Agora, uma vez que você encontra o valor de lambda, você tem que resolver o sistema A menos lambda I V igual a zero para você ter a solução. Bom, se nós lembrarmos de sistemas, quando o determinante de A menos lambda I é igual a zero, você tem duas possibilidades. Ou tem infinitas soluções, ou tem solução vazia. Nesse caso, vai ter solução, ou vai ter infinitas soluções. E nós confirmamos o que nós tínhamos comentado. Associado a um autovalor, tem infinitos autovetores. Mas esses autovetores são todos paralelos. Ok, então vamos usar essa mesma matriz que nós já estudamos e vamos encontrar que os autovalores, nós tínhamos falado, que era 3 e menos 1. Então, vamos encontrar esses valores. Então, para encontrar esses valores, temos que primeiro encontrar as raízes desse polinômio. Então, vamos fazer determinante de A menos lambda I. Bom, se você faz A menos lambda I, você vai ter que tirar da diagonal principal o lambda. Então, você vai ter 1 menos lambda, 2. Como a identidade você tem 0, então você vai ter 2 menos 0. E no outro número você vai ter 2 menos 0.
e aqui você vai ter 1 menos lambda. Então, você tem que fazer a diferença dessas duas matrizes. E agora, como você tem a matriz, então tem que encontrar o determinante. Então, o determinante nós já estudamos, ser a diagonal principal menos a secundária. Então, nesse caso, você tem 1 menos lambda ao quadrado menos 4. E se você faz o cálculo desse quadrado de dois números, você vai ter lambda ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 1. Mas você tem mais 1 menos 4, você vai ter menos 3. Então, esse aqui é um polinômio de grau 2, e nós já sabemos encontrar as raízes de um polinômio de grau 2. Então, se você faz o cálculo, você vai ter que lambda 1 é igual a 3 e lambda 2 é igual a menos 1. Você encontrou os autovalores dessa matriz A. Então, é só encontrar esse polinômio e encontrar as raízes. Agora, vamos encontrar os autovetores associados. Bom, para encontrar o autovetor associado a lambda 1 igual a 3, nós temos que resolver o sistema. Como já falamos, A menos 3i, V igual a 0. Temos que encontrar a solução desse sistema. Bom, nós encontramos A menos 3i, que nesse caso vai ser, se você faz esse cálculo, você vai ter menos 2, 2, 2 menos 2, é só fazer a diferença de duas matrizes. E aí você tem que encontrar xy. O vetor V nós vamos denotar por xy e nós vamos encontrar quem que é esse valor. Bom, se nós usamos as operações elementares, nós vamos ter que esse x vai ser igual a y. Bom, se por exemplo, nós somamos as duas linhas. Então, por exemplo, menos 2, se você soma com a linha 2, você vai ter aqui 0, você vai ter 0. Ou seja, você vai ter que menos 2x mais 2y vai ser igual a 0. Se você divide por 2, você vai ter que menos x mais y igual a 0. Ou seja, você vai ter x igual a y. Então, você tem que a solução desse sistema, A menos 3v igual a 0, é esse conjunto E. São todos os elementos, ou todos os vetores x, y, que estão no plano, tal que x é igual a y. Então, por que eu coloquei V, esse símbolo XY? Bom, porque, em princípio, o V é uma matriz coluna. Mas, como já comentei, as matrizes colunas, as matrizes linhas com os vetores, todos são identificados da mesma forma. Bom, mas a ideia aqui é encontrar um autovetor. Então, é só dar um valor específico para x. Se você tem que x igual a 1, então você vai ter que y é igual a 1. Então, você tem um vetor V1 dado por um 1. Bom, se você bota x igual a 2, você vai ter que y igual a 2. Você vai ter um outro autovetor, V2 igual a 2, 2. E assim você pode ter infinitos autovetores. Mas, como todos são paralelos, então você escolhe um deles. Você escolhe o mais simples. Nesse caso, vamos escolher V1 igual a 1, 1. E esse vetor é o vetor que nós já falamos que era autovetor associado a esse lambda 1 igual a 3. Então, temos um autovalor lambda 1 igual a 3 e o autovetor V1 formado por 1, 1. Agora, vamos encontrar o autovetor associado a lambda 2 igual a menos 1. Vamos fazer o mesmo análise, o mesmo estudo. Você tem A menos lambda I, nesse caso, como é menos 1, você vai ter menos 1, vai ficar A mais I multiplicado por V igual a 0. Você tem um sistema, você usa operações elementares, nesse caso, se você quer zerar essa linha aqui, você multiplica por menos 1 a linha 1 e soma a linha 2. Tá? Esses são sistemas que nós já estudamos. Então, se você fizer isso, você vai chegar que 2x mais 2y vai ser igual a 0. Se você dividir por 2, você vai ter que x vai ser igual a menos y. A solução desse sistema está dada por esse conjunto E. E similar como nós fizemos no caso anterior, nós damos valores para x e assim temos o valor de y. Bom, se y, por exemplo, é igual a 1, então x é igual a menos 1. E assim nós temos V2 igual a menos 1, 1, e nós podemos ter vários autovetores. Então, como a ideia aqui é encontrar um autovetor só, nós escolhemos menos 1 e 1. Então, já temos, para esse caso específico, os autovalores e os autovetores. E o mesmo análise você faz para qualquer tipo de matriz. Então, para encontrar um autovalor, você tem que encontrar as raízes de um polinômio, e para encontrar o autovetor, você tem que resolver um sistema. Então, aqui, em diagonalização, você
usa o que nós já estudamos, que era o determinante para encontrar o polinômio e usa sistemas para encontrar a solução. Bom, esse determinante, ele tem um nome. Então, esse polinômio, que é determinante de A menos lambda I, é chamado de polinômio característico da matriz A. E essa solução desse sistema é chamado de autoespaço. Então, aqui nós estudamos dois conceitos, que é o polinômio característico e autoespaço da matriz A associado ao alto valor. Se você muda o alto valor, você vai ter outro espaço. Então, temos polinômio, alto valor, alto vetor. Aqui temos, ou definimos o polinômio característico, que vai ser esse polinômio, que é o determinante, e temos o alto espaço. Bom, se nós considerarmos o exemplo anterior, encontramos que o determinante de A menos lambda I era esse polinômio, lambda quadrado menos 2 lambda menos 3. E similar, temos os autoespaços. A lambda 1, que é o autoespaço associado a lambda 1, que são todos os B da forma xy que está no plano, tal que x é igual a y. E similar, nós temos o espaço é lambda 2. Bom, observe algo importante. O vetor V1, o vetor formado por V1, vai ser uma base desse autoespaço E lambda 1. E esse conjunto formado pelo vetor V2 vai ser uma base de E lambda 2. Esse conceito vai ser importante quando estudemos os critérios de matrizes diagonalizáveis, ou seja, uma forma mais rápida para você verificar que uma matriz é ou não diagonalizável. Bom, então, qual que são os passos que você tem que seguir para encontrar autovalores e autovetores? Bom, primeiro você tem que encontrar o polinômio característico. Tem que fazer A menos lambda I e encontrar o determinante. Então, aqui é importante você saber as propriedades determinantes para poder fazer esse cálculo. Se você tem problemas em determinante, então é bom você ir lá na aula de determinante para lembrar todas as propriedades. Porque se você tem uma matriz 2x2, é até fácil. Mas se você tem uma matriz 3x3 ou 4x4, você vai ter mais dificuldades. Bom, e para encontrar os autovalores, temos que encontrar as raízes do polinômio. Então, você encontra o polinômio característico, depois você encontra as raízes do polinômio, você tem os autovalores, e finalmente, você, com esses autovalores, você resolve o sistema A menos lambda I, o sistema A menos lambda I V igual a zero para encontrar os autovetores. Então, o algoritmo é esse, para encontrar autovalores e autovetores. Polinômio característico, raízes e solução desse sistema. Bom, para terminar essa aula, nós vamos a resolver o problema da potência dessa matriz que nós falamos na primeira parte. A elevado a 120. Primeiro, para você usar a fórmula que nós estudamos, a matriz A tem que ser diagonalizável. Bom, temos que lembrar a definição de diagonalizável. Uma matriz é diagonalizável se existe D, que é a matriz formada por os autovalores, e a matriz P formada pelos autovetores, tal que A tem que ser igual a P de P menos 1. Bom, nesse caso, essa matriz A é a matriz que nós acabamos de encontrar os autovalores. Sabemos quem que é os autovalores, nesse caso é 3, 0, 0, menos 1. Você tem a matriz D e você tem a matriz P, que é V1, V2. V1 era 1, 1 e V2 era menos 1, 1. É importante você ter cuidado aqui com a ordem. Se você colocou o autovetor associado a lambda 1, então você tem que colocar V1. Se você tem autovalor lambda 2, você tem que colocar V2. Porque se você muda V2 com V1, você vai cometer um erro, tá? Então, se você começa com lambda 1, você vai ter o vetor V1. E depois lambda 2, você tem que colocar na matriz P, V2. Bom, é fácil verificar, ou é fácil encontrar, nós já estudamos a matriz inversa de uma matriz. Então, a matriz inversa é meio, meio, menos meio, meio. Então, se você multiplica a matriz P com D com P menos 1, você verifica que essa multiplicação dessas três matrizes é igual a. Ou seja, você está falando que a matriz A é diagonalizável, usando a definição. Então, como é diagonalizável, então você pode usar a fórmula. A elevado a K vai ser igual a P de K, P menos 1. Então, usando a fórmula, temos que multiplicar essas três matrizes. Mas na primeira, ou na aula que é a parte 1, que nós já estudamos, encontramos a solução de uma potência de uma matriz diagonal.
Então, nós falamos que para você levar a diagonal a uma potência, você só tem que pegar os elementos da diagonal e elevar esse número. Nesse caso, você vai ter 3, 120, 0, 0. Aqui você vai ter menos 1 elevado a 120. Como é um número par, você vai ter só 1. Aqui você deixa expressado, né? Porque não precisa você calcular. Bom, se for, por exemplo, 4, 5, aí você pode colocar o valor. Se é um valor alto, você deixa expressado. Tá? Bom, a matriz P, nós já sabemos quem é, e também a matriz P menos 1, então temos que multiplicar essas três matrizes. Então, aqui é importante salientar o seguinte, a partir do problema fácil, podemos calcular o problema difícil, porque d elevado a 120, a gente aprendeu a calcular. Então, esse processo de diagonalização, como eu tinha falado, passamos de um problema complicado a um problema mais simples. E esse problema mais simples tem a ver com o fato que nós já sabemos calcular a potência de uma matriz diagonal. Então, aqui é só multiplicar a matriz P com a matriz P menos 1. Bom, se nós multiplicamos essas três matrizes, encontramos o valor da potência de A elevado a 120. Se você multiplica essas duas ou essas três matrizes, você vai ter essa seguinte matriz. 3 elevado a 120 mais 1, 3 elevado a 120 menos 1, e 3 elevado a 120 menos 1, e o outro valor vai ser 3 elevado a 120 mais 1. Ou seja, nós encontramos, sem usar nenhum tipo de software, encontramos a potência de uma matriz elevada a 120. E como eu tinha comentado aqui, esse valor é só deixar expressado. Se for um número baixo, você faz o cálculo. Então, esse processo de diagonalização é um processo muito interessante e muito importante que nos permite, nesse caso, encontrar a solução desse problema. E depois que nós encontramos a solução, é festa, né? Então, para a matriz 2 por 2, nesse caso, foi possível encontrar a potência de uma matriz. Vamos ver depois exemplos com matrizes de ordem maior, tá ok? Então, eu vou parar por aqui e nas próximas aulas nós vamos a fazer mais exemplos sobre autovalores, autovetores e ver se a matriz é diagonalizável ou não. Tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula, tenha sido proveitoso para todo mundo e nos vemos na próxima aula.